Tudo bem com você? Bom dia, prazer, meu nome é Rodrigo. Estou passando aqui para a gente poder fazer um momento de reflexão sobre o que a Bíblia nos ensina acerca de alguns pontos que eu penso que seja muito relevante para essa época e para esse tempo. Nós estamos falando de um tempo que todos estão experimentando e, por sinal, é um tempo que nós estamos sendo marcados na história. Nós estamos sendo marcados para a história também. Nós estamos passando por um tempo em que a igreja ela tem sido o alvo de muitas especulações, muitas críticas, como sempre, mas também um lugar de muito refúgio, de muita expectativa no que há de vir. Irmãos, para mim é uma honra poder compartilhar com vocês, porque sei a importância desse ambiente, sei o quanto isso é responsável. O tema que eu quero trazer para vocês chama-se permanecer firme. Um tema relativamente conhecido por todos. Permanecer firme é, para mim, o tema da mensagem do Evangelho. O Evangelho seja comunicado para líderes, pastores, membros recém-convertidos. Permanecer firme tem uma grande expectativa que somente o Senhor pode nos dar resposta. Porque permanecer faz sentido de nós termos um ambiente já relacionado, já integrado. Para mim poder permanecer em algum lugar, eu tenho que fazer parte desse lugar. E esse permanecer está exclusivamente ligado ao reino de Deus. Permanecer firme, no nosso entender, tem dois aspectos que precisam ser respeitados. Sem esses dois requisitos, eu acredito que a gente não consiga vencer o que é para ser enfrentado. Primeiro, que é o confiar. Ao meu ver, o confiar está ligado na experiência com Deus. Olha, conhecer a Deus, que é um dos pontos, e confiar no Senhor, são as duas poderosas, posso dizer assim, decisões que faz com que a gente consiga encontrar a resposta para o nosso dilema. Estamos vivendo tempos em que a grande luta é permanecer intacto no que diz respeito à fé. Eu tenho uma história aqui de um homem que foi, segundo a própria palavra, um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem que se desviava da aparência do mal. Mesmo assim ele teve que passar por uma provação. Esse homem passou por uma prova violenta e ele tinha que colocar a prova e tinha que colocar na sua vida a resposta da sua fé na prática. Nós estamos falando de um homem que tinha o respaldo de Deus. Mesmo assim, ele ao final dessa leitura que vamos fazer aqui agora no capítulo 42 do livro de Jó, vamos ver que mesmo um homem desse, que tinha uma experiência com Deus, que tinha uma vida com Deus, posso dizer assim, não conhecia como ele diz passar a conhecer. A Bíblia diz o seguinte, capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Entenda, um homem que tinha o respaldo de Deus, depois de toda a sua provação, declarou que passou a, de fato, ver a Deus. Isso para nós deve ser relevante demais, porque nós estamos falando aqui de um homem que não era qualquer um. Era um homem que tinha uma vida retidão, não era um ímpio, não era um homem depravado, era um homem que andava com Deus. Preste atenção. E esse andar com Deus é que fez ele permanecer fiel, porque ele conhecia a Deus, mesmo que de ouvir falar. Daí a necessidade de uma pregação, daí a necessidade de mantermos a nossa posição em ministrar o Evangelho. Você pastor, você líder, você que está à frente de obra, você não pode desistir, você tem que permanecer firme. E uma das coisas para permanecer firme é estar nesse ambiente de conhecer a Deus com muito mais do que apenas ouvir falar. Nós estamos falando de um episódio em que nós vemos acontecer em vários aspectos, coisas do tipo pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, falar de Deus, apresentar Deus, mas muitas vezes esse ambiente ele é apenas um ambiente que não é com a intensidade que Deus espera. A intensidade é conhecê-lo e fazê-lo conhecido, é ser amigo, é estar junto. E os momentos de crise costumam ser importantes para revelar isso.
Esse ambiente que vivemos agora é um ambiente que nós conseguimos enxergar muitas coisas. Muitas coisas ficaram muito claras, muitas coisas ficaram mais evidentes do que antes. Por quê? Porque houve a prova da fé. Segundo ponto, que para nós é tão importante quanto o primeiro, mas eu destaco o segundo já querendo encerrar esse momento, passando para poder passar para os irmãos o momento da oração, que é importante tanto quanto a palavra. Mas o texto que nos traz aqui a memória é da vida de Jeremias. Jeremias, ele traz em um momento um episódio que nos faz pensar que depois de conhecer a Deus intensivamente, nós vamos passar a confiar em Deus. Ouça, conhecemos e passamos a confiar. Capítulo 17, versículo 8. E ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha, finalmente, conheci a Deus, os frutos disso vai começar a acontecer. Quais são os frutos? O mais importante, confiar em Deus, confiar em quem você conheceu, confiar em quem te prometeu, confiar em quem liberou a palavra para a sua vida, em quem te ungiu, em quem separou você, em quem prometeu que você seria uma bênção, em quem prometeu que você seria um líder, um pastor de ovelhas, de rebanho, em que Deus iria te usar com poder e autoridade. Esse é aquele que conhece a Deus. Por isso, permanecer firme é muito mais importante do que a gente pode imaginar, porque existe uma série de coisas que estão em volta disso. Confiar em Deus é você permitir que Ele te conduza, assim como está escrito, as raízes plantadas. Ei, ninguém consegue dominar para onde as raízes vão. As raízes crescem, teoricamente, desorganizada, desorientada, sem direção, mas na verdade tem buscado direção. Qual é a direção? Água. As raízes procuram água, assim como aqueles que conhecem a Deus procuram a sua presença, procuram a sua graça, procuram em Cristo a sua esperança, não em homens. E finalmente eu quero destacar para vocês que mesmo em tempo de seca, nós daremos fruto. É esse tempo de seca que vivemos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e faça você resplandecer a glória dele sobre ti. Que a graça e a misericórdia estejam sobre mim e sobre você. Que nós possamos ver muito mais do agir de Deus. Essa é a minha oração e a minha expectativa. Senhor, muito obrigado por esse momento, por estarmos juntos. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela unção que o Senhor liberou sobre nós. Obrigado por entendermos a importância de permanecer firmes. Queremos te conhecer mais. Queremos te conhecer verdadeiramente como Jó conheceu. Senhor, em nome de Jesus, que esse tempo que passamos seja um tempo próprio para o Senhor edificar a nossa fé. Queremos andar com o Senhor e abrimos mão de qualquer coisa além disso. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá esperança e fé. Obrigado, Senhor, porque nós queremos conhecê-lo como o Senhor é. Obrigado, Jesus, por nos dar vida. Obrigado pela quarta região. Obrigado pelo Bispo Joás. Obrigado, Senhor Deus, pelo Conselho Geral. Obrigado pelos pastores, missionários. Obrigado pelos líderes. Obrigado pela igreja do Senhor na terra. Obrigado pela unção derramada sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Shalom. Deus te abençoe, irmão.